Boas noites, Bruno, Gustavo. Eu disse que ia entrar mais tarde, mas atendi o paciente mais cedo, então já estou cá. Marina Spirandelli, Bruce Lee. Boa noite, Marina Spirandelli. Bom, pessoal, hoje, vamos ver se dá certo. Decidi fazer essa live assim, no finalzinho da tarde, mas eu quero fazer ela desde a semana passada, só que eu adoeci e não estava conseguindo fazer. Né? Hoje eu me senti um pouco melhor, então botei para fazer e foi bom porque tive a ideia de chamar um amigo aqui para participar. E vamos ver se dá certo. Então uma mais cedo, eu já fiz umas 4 hoje, então uma mais cedo não deu certo, a internet não ajudou, mas vamos ver se a internet agora ajuda nós a se amostrar aqui nessa noite. Vamos ver, vamos ver. Bora lá, bora Se lá. der, se der deu, né? Bem, Como é que tá aí? Tá é o pausando, seguinte. não? Não, aqui tá bom, vê se até agora, né? Tá filé. Tem que dizer assim, até agora, né? Porque senão o Murphy aí trabalha contra nós. Bom, não sei se tu viu minha chamada, assim, contagem regressiva que eu coloquei lá nos stories, mas a minha ideia nessa live de hoje era falar desse tempo como um tempo de graça. Então eu botei como um tema lá assim, que é Kairos, né? É Kairos. Então, a perspectiva aqui, Andrei, é que a gente pudesse assim, pensar nesse tempo como um tempo de fato que é uma graça que nós recebemos, né, em meio à desgraça, e nós podemos transformar quem nós somos. Nós podemos nos tornar alguém muito mais do que nós estávamos sendo até quarta-feira da semana passada, né, quando a gente foi obrigado a ficar trancafiado e não temos mais a opção. Quer dizer, não temos mais uma opção de lazer para o corpo, né? A nossa psique fica meio perturbada no meio disso tudo, né? É natural. E só resta uma coisa, né? Que salva. Só resta uma coisa, né? E aí, esse, esse tempo de olhar para a vida como um tempo de graça em meio à desgraça, né? Em meio à turbulência, encontrar, né, uma luz de sol, um raio de sol que seja, né, para que essa treva se dissipe de alguma forma, assim, dos corações que sofrem hoje. Tudo isso. Né? Se quiser começar a falar qualquer coisa aí, fica à vontade. Não combinou nada, assim, eu mandei mensagem para ele faz uma hora e fui atender, aí não combinou nada. Foi bem de última hora, mas fica à vontade. Quer falar de alguma coisa? Diga aí. Vamos começar. Dá boa noite aí ao pessoal, né? E esperar aí que o Wi-Fi funcione. É, Cara, achei essa ideia do raio de sol fantástica, porque hoje de manhã eu fiz uma live, né, com um cara lá do Crato, né? Eu não o conhecia, mas algumas pessoas intermediaram o nosso encontro e foi bem bacana. E a ideia dele era justamente dizer isso, né? Que é buscar um raio de sol, o primeiro raio de sol da manhã. Aí a live dele é 5 da manhã, né? Eu É vejo, não buscar o consegui assistir, primeiro não. raio de sol da manhã. Eu achei arretado porque assim é isso mesmo, né? Às vezes a gente tá querendo, na verdade. Às vezes a gente quer o sol todo, né? Às vezes a gente quer a luz toda sobre a gente. Aí quando o sol todo vem, aí a gente quer o frio, né? Na verdade a gente tem que buscar esse raiozinho de sol aí no meio no meio desse nevoeiro todo, né? E eu não vi tua chamada porque eu passei o dia hoje fazendo atendimentos online, né? Aí eu quase não entrei no Instagram. Entrei de manhã cedinho e depois não entrei mais.
nem da comunidade eu consegui participar das atividades hoje. Mas eu comentava com uma paciente minha, né? Achei muito interessante, assim, né? Porque ela falava que era uma pessoa dessas que estão em situação de risco, né? Uhum. E ela é da área de saúde, então o dilema dela era ir trabalhar, né? Ir trabalhar, mesmo sendo em situação de risco, ou usar a ideia, usar o argumento da situação de risco e ficar em casa com os seus, né? Uhum. Ficar em casa com os seus. E eu me lembrava, enquanto ela falava isso, eu me lembrava de um raio de luz, que aí eu acho que você vai poder pegar o gancho aí para levar, que era quando o Frankl, né, vê os pais dele entrando no campo de concentração e vai fazer aquela prece, né? E ele encontra o raio de luz dele, né? O quarto mandamento. Uhum. E aquele é o raio de luz dele, né? Quer dizer, o coronavírus dele era bem mais grave, né? Sim, certeza. A possibilidade de morte era iminente, né? E ele toma a decisão de entrar no campo de concentração. Então, quer dizer, o que é que esse homem encontra que faz com que ele enfrente, né, aquela pandemia bélica, né, e, e entre com o peito aberto naquele lugar? Aquilo dali aquele, bom, eu estou intuindo aqui, né? Aquele foi o raio de sol de Frankl ali, né? Ali naquela ruína, ele encontra o raio de sol dele, né? Perfeito. Eu estava pensando aqui durante todo esse tempo, desde que estourou esse corona, né, esse Covid-19 aí, ah, como nós definhamos por pouco. Né? Porque, veja, eu digo muito, né, se o nazismo fosse hoje, conosco aqui no Brasil, se o nazismo fosse hoje com a gente do Brasil, não saía um vivo. Né? Porque ali você tinha um sofrimento, e eu fiz um post sobre isso um tempo desse, e chegou um pessoal puto dizendo que eu não podia comparar sofrimentos. O sofrimento tudo era igual e que todo mundo tinha que acolher o sofrimento de todo mundo, que era igual, não sei o que e tal. Eu mandei pra merda e, enfim. Mas assim, ali era um sofrimento. Ali era um sofrimento. Ali era um sofrimento, assim, onde eu não tinha, assim, assim, a chance de sair vivo dali era baixíssima. Sair vivo dali era um milagre. Aqui a chance de sair vivo é o oposto. A chance de morrer é um milagre. A chance de eu morrer pelo corona é um milagre. Né? A chance de eu morrer por causa dessa gripe que é raro. E não o contrário. No entanto, as pessoas se perderam a mão do que é o homem, né? As pessoas perderam a mão do que é o homem. E eu gosto muito da definição de Frank de quem é o homem. Que ele diz: o homem é uma pessoa espiritual que contém o psicofísico. Então, o homem é esse ser espiritual, esse ser que recebe um sopro da graça e que só existe porque recebe um sopro da graça. Né? Quer dizer, Deus faz os animais do barro, Deus faz o homem também do barro, só que a este homem ele não dá vida antes de soprar. E o que é que a gente tem hoje? Um monte de gente que vive por prazeres que estão no âmbito do corpo e da mente. Né? Quando eu deito num sofá confortável, eu estou confortando o meu corpo. Quando eu como chocolate, estou confortando a minha psique. Eu estou ficando confortável. Esquece que tem momentos que essas duas coisas assim, não vão ajudar em nada. Que eu preciso de um espírito fortalecido. Por isso que eu olho como esse tempo, como o tempo cairológico. Porque é um momento onde eu não posso sair daqui de casa. Né? Até posso, né? Mas
tá, não vamos sair de casa durante esse tempo, né? A minha psique vai sofrer alguma coisa, porque, óbvio, né, eu preciso de relação, o homem só existe na relação. Né? O Sim. meu corpo vai ficar mais enfraquecido, porque eu não posso fazer uma caminhada, não posso ir para academia, não posso. Né? Mas tem uma coisa que pode sair fortalecida. Né? E que se eu fortaleço isso, eu fortaleço a pessoa como um todo. Por isso que assim, é um tempo de fortalecermos o nosso espírito. Sem isso, com o corona, se corona, o homem vai definhar a própria existência. É por aí ou não? Eu concordo plenamente. Sabe, eu estava fazendo uma reflexão esses dias, né? E eu fiz assim, olha a reflexão que eu fiz. Eu pensei assim, cara, eu perdi minha mãe para um coronavírus. Porque minha mãe morreu entubada sem ar. Né? Uhum. Numa UTI, né? Sem ar. Só que o coronavírus dela se chamava câncer de pulmão. Né? Uhum. Era outra coisa. Isso. Só que eu pensava o seguinte, repare. Aquele tempo final da minha mãe, aqueles dias finais da minha mãe, aqueles meses finais da minha mãe, talvez, foram tão redentores na vida dela, foram tão, por assim dizer, salvíficos na vida dela, que o que eu meditava era o seguinte, né? Por que esse tempo não pode ser para mim? Perfeito. Por que esse tempo não pode ser para Porque esse tempo não pode ser para mim um tempo de misericórdia, um tempo de compaixão, um tempo de elevação. Um tempo de reencontro com várias coisas, né, que Sim. estavam ali esquecidas, que estavam perdidas. Né? Porque esse tempo não pode ser para mim, né, o mesmo que foi para minha mãe. Perfeito. Né? Então, Quer dizer, para mim é um tempo de misericórdia. é, mas aí é interessante, porque assim, tua mãe fez um encontro não com qualquer coisa, né? Exato. Nós podemos testemunhar isso, né? É. Tua mãe não fez um encontro com qualquer coisa. Aqui tá a suavidade da morte dela, né? Se podemos dizer assim, né? Foi uma morte em meio a toda dor. Foi uma morte assim que foi bonita até, Sim, né? Foi bonita até, né? Mas assim, tua mãe encontrou uma pessoa, né? Quer dizer, exato. ela encontrou a pessoa do Kairos. Ela encontrou a pessoa que transmuta o tempo, transmuta tudo, né? Transcende todas as coisas. Ela encontrou a pessoa. Sim, sim, O que, perfeito. o que falta hoje, né? E nesse da psicologia tem contribuído muito negativamente, né? É nós darmos às pessoas um encontro. Nós damos à pessoa um encontro com uma pessoa. Mas claro, perfeito. Quer dizer, tem uma pessoa que te fez, caramba, e que sabe tudo de tu. Muito mais do que tu imagina. Que tu imagina que tu sabe de tu. Mas sabe muito mais de mim do que eu sei de mim, do que eu penso que eu sei de mim. Né? Conhece muito mais minhas mazelas e assim, a minha potencialidade de ser bom do que eu imagino que eu possa ser. Quer dizer, é um tempo de encontro. Esse tempo, né, é um tempo, a gente se afasta das pessoas, né, assim, que a gente tenha um encontro. Na reunião que a gente fez mais cedo, o pessoal da clínica fez via Zoom hoje de manhã, né, porque não está se encontrando. Gilmária trazia a ideia assim das carmelitas, eu acho que foi Gilmária. Né? O que é que as carmelitas fazem? Ela vivia um eterno tempo de reclusão. E por que aquilo não é, É, assim, por que aquilo não tormenta aquelas freirinhas?
né? Porque Pois o é. pau que você mais vê é freira carmelita boa, boa mesmo assim, extraordinariamente boa. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele disse assim, Daniel, a vez que eu me senti mais amado na minha vida foi no dia que eu estava na igreja para confessar e tinha eu e uma freira carmelita. E a secretária fez, alguém ainda vai confessar? E a irmã disse, eu vou. E caminhou até mim, olhou nos meus olhos e perguntou, assim, normalmente, meu filho, você vai se confessar? Ele disse que aquele olhar penetrou tão fundo, mas tão fundo no olho dele, que ele disse, eu parecia uma criança envergonhada. Eu baixei a cabeça assim e disse, eu vou, eu vou, eu vou. É porque eu não consegui olhar nos olhos dela. Pô, isso é do caramba. Quer dizer, o que é que essa pessoa tem? Ela tem a pessoa. Ela tem a pessoa. Quer dizer, que seja um tempo, de fato, cairológico. Seja um tempo onde a gente encontre a graça, a pessoa da graça. Né? Que não percamos tempo. Eu tava lendo umas coisas esses dias, né? Que fizeram muito sentido para mim. E eu vi que há um problema que está relacionado à virtude da prudência. Hum. Eu não entendia muito bem por que estaria relacionado à virtude da prudência, né? Porque, assim, prudência para a gente tem sinônimo de cautela, né? Um sujeito Uhum. cauteloso, um sujeito ali cuidadoso. Mas a prudência como virtude, essa era a minha leitura, né? Não é nada meu não, né? Dizia que a prudência é a virtude da escolha certa, né? Perfeito. A É assim. prudência é a virtude da escolha certa. E aí o que é que acontece? Repare, o autor dizia o seguinte, o mundo atual, ele tem um problema, que é a imanentização do fim último do ser humano. Então, quer dizer, eu joguei para a Terra o fim último do ser humano. E no momento que eu fiz isso, além de eu ter criado uma geração hedonista, materialista e usistas que tiverem aí, eu criei uma geração medrosa. Perfeito. Porque essa geração pode perder tudo isso que é extremamente fugaz, na verdade pode não, vai. E a coisa mais contraditória do mundo é você ter medo de perder o que você já vai perder. Isso é uma Isso. contradição absurda, né? Como é que eu posso ter medo de perder uma coisa que eu já vou perder? Né? É uma coisa contraditória em si mesmo, né? Você vai perder, mas eu tenho medo de perder, né? Perfeito. E o problema está aqui. A imanentização do fim último do ser humano. Quer dizer, qual é o teu fim último? Né? O teu fim último é a eternidade. Independente de você crer ou de você não crer, no limite último das coisas, você é eterno desde o momento que você existiu. Então, quer dizer, o teu fim último é a eternidade. O teu fim último é a eternidade. Quer dizer, tudo que tu tens aqui, né, o sentido das coisas, né, tá na meta coisa, por assim dizer, né? Sim. Vamos coisificar aqui nossas palavras, né? O fim das coisas está para além da própria coisa. Sim. O meu fim está para além de mim, né? Está para fora de mim mesmo. O fim desta vida está para além desta vida. O fim da história está para além da história. Quer dizer, então, a finalidade das coisas está no para além. Só que no momento em que eu imanentizo, quer dizer, que eu jogo todo o sentido das coisas aqui, então é como se eu tivesse transformado uma parada no meio do caminho no destino final. Isso. E aí acabou tudo, né? Acabou E, tudo. quer dizer, eu perco a esperança de ser eterno. Né? Quer dizer, o que é que todo homem quer? Todo homem quer ser eterno.
Todo homem quer eternizar a sua existência. Todo homem. Né? O cara que está lá, assim, trabalhando loucamente para ser muito rico, empresário e tal, e ter uma multi-estatal, ou uma multinacional, pô, o que é que ele quer? Ele quer ser marcado. Quer que a vida dele deixe assim, um rastro no mundo e ele seja eterno. O problema é o seguinte, tudo isso vai passar. Valesca Popozuda quis ser eterna, né? Exatamente. Exatamente. Né? É isso mesmo. Só que, assim, É verdade. tudo isso vai passar. Quer dizer, essa sede do coração do homem é bonita, é bela. Quer dizer, tudo isso, isso é bonito pra caramba. Essa sede de eternidade é bela. O problema é quando a gente quer se eternizar no mundo que vai, assim, tá com dias contados. Tá com dias contados. Quer dizer, o que é que eu tenho em mim? O que é que eu tenho em mim que é eterno? É o meu eu. Sim, É o meu perfeito. eu. Exato. Só o meu eu é eterno. Quer dizer, o eu que decide, o eu que escolhe, o eu que, sim, o eu que, mesmo sendo de risco, o eu que decide, não. Quer dizer, se eu só por mim, quem serei eu? É o eu que vai para frente de batalha e vai, vamos se arriscar aqui, mas vamos morrer fazendo alguma coisa. Quer dizer, Frank fez isso no campo, né? Teve uma peste lá no campo. Eles, bom, se é para morrer, vamos morrer cuidando dos outros. E foi lá, Exato. correndo de pegar a peste. E ele não pegou a peste. Exato. Aconteceu que não Fazer o pegou. quê? Né? Fazer o quê? Fiquei com raiva dele. Tião tá colocando uma coisa aqui interessante, né? Ele botou aqui, ó, citou Eclesiástico, né? Mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento, e mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. Tião, eu não sei qual é a sintonia que você tá, mas eu achei muito interessante porque Ítalo, né? Esses dias estava falando, né, na aula dele uma coisa interessante. Ele citou um episódio de José Maria Escrivá, né? Que quando ele vai dar uma bênção, não sei se você viu isso aí, Daniel, ele vai dar uma bênção numa construção que eles estavam fazendo lá da ordem, e era tipo assim, era a última pedra da construção, tipo, o último tijolinho que ia ser colocado lá, né? E José Maria Escrivá pegou lá o livro de bênçãos e começou a procurar a bênção da última pedra, né? E ele não encontrou a bênção da última pedra, porque só tinha a bênção da pedra fundamental, quer dizer, a primeira pedra, né? E aí, Ítalo falava o seguinte, né? Que a primeira pedra muita gente bota, né? Por que não existir? Essa era a crise, na verdade, do José Maria Escrivá, né? Por que não existir a bênção da última pedra? Porque ela tem muito mais significado do que a primeira, né? E aí Tião vem e cita aqui, né, a Sagrada Escritura, dizendo que é justamente isso: mais vale o fim do que o começo, mais vale, né, a morte do que o dia do nascimento. Né? E é muito interessante porque a igreja vai dar, no dia da morte, geralmente, do sujeito, né, o dia da sua santidade, e não no dia do nascimento. Né? Então, quer dizer, que coisa forte essa coisa do fim, né? O fim último. Desvie o seu olhar do fim último e você vai se tornar um merdinha aqui na Terra, porque você vai ser, né, um medíocre, um fujão, um preguiçoso, um medroso, um covarde. Você vai ser, aí isso aqui é o xingamento, né? Porque todo mundo acha que ser hedonista, materialista é uma coisa muito bacana. É verdade. Então, é verdade. mas até bonito, né? Tudo isso,
É, até bonito, né? Você é donista. Carpe diem, né? Carpe diem. Carpe É, diem, né? exatamente. Então, Eu costumo pensar o seguinte, André, o que é que nos salva? Né? Eu faço essa reflexão com alguns pacientes, o que é que me salva? Né? E aí todo mundo em geral diz, não, assim, as boas obras que eu faço, não sei o que lá, tal. Digo, só que assim, não é isso, sabe? Não é isso que me salva. Uma coisa só me salva. O que me salva, de fato, é o meu último ato. É isso sim. que me salva. O meu último ato é o que me salva. Mas também assim, Que o meu diga o bom último ato ladrão, é o que né? me condena. Que de bom ladrão. Ou então eu não posso acreditar que ele está no céu. Né? É, exatamente, exatamente. De que vale uma vida virtuosa se eu cago tudo no final? Sim. De fato, assim, a última pedra é muito mais importante. Tu Muito lembra, mais. Daniel, daquelas. Quando a gente entra naquelas igrejas que elas têm um arco assim, e que ela tem aquela pedra do meio, que ela parece Uhum. uma pirâmidezinha, né? Um triângulo, né? Sim, Que a aquela é a pedra pedra angular. angular. Exatamente, Isso, a pedra angular. Né? Então, quer dizer, isso. se você tira a pedra angular, que é a última a ser colocada, não é a primeira, todo o edifício Tudo cai. desmorona. Né? Perfeito. A pedra angular, ela sustenta tudo, né? Ela é a que Perfeito. sustenta tudo. Né? Ela que, exatamente. Ela que segura todas as coisas. Quer dizer, é o meu último, é o meu último respirar, meu último ato que define o meu destino. Ah, Daniel, então eu vou guardar para ser bom, né? Lá para frente. Vou aproveitar vou aproveitar a minha vida. Cara, assim, boa sorte, né? Porque assim, tu pode não ter tempo Não, de o voltar, de problema, mudar tudo. o grande problema é que na existência humana, a última pedra ela não tem o formato de um triângulo. Ela pode ser igual a todas as outras, né? Exatamente. Porque a Exatamente. arquitetura é diferente. Então ela não Exatamente. vem com a marca pedra final, pedra angular. A pedra angular pode estar na tua mão hoje, né? Eu não sei que é a última, né? Não sei, exatamente, não sei qual é a última. Eu não sei que esta é a última. Exatamente. Eu não sei que esta é a última. Quer dizer, e aí, o que acontece? Eu vou vivendo como se não tivesse fim. Quer Exato. dizer, a gente transmutou o sentido de eternidade para uma vida longa. Né? Vida longa ao rei. Vida longa a mim. Né? Vida longa, quer dizer, a gente coloca como o rei nos concede vida longa. Mas que tipo de vida longa? Uma vida longa, uma vida que eu viva 98 anos, uma vida que eu viva 100 anos, uma vida que eu viva 110 anos. Recebi um paciente uma vez que me procurou para eu amenizar a aflição dele. A aflição dele, que ele estava com câncer de pulmão e ele estava fazendo cirurgia. E ele estava achando que não voltava da cirurgia. E foi logo depois do falecimento da tua mãe. Ele me procurou para que eu amenizasse o sofrimento dele, né, dando a ele uma esperança, viu, de que ele voltaria bem. Voltaria bem. Né? E ele falou, e eu digo, cara, é o seguinte, que garantia eu posso te dar que tu volta bem? Né? Que tu volta. Nem que seja bem, mas que tu volta, continua vivo. Que garantia eu posso te dar? Sim. Ele fez, nenhuma. Então vamos fazer o seguinte, vamos se preparar para morrer. Perfeito. Porque assim, se tu voltar, lucro, beleza, tem mais um tempinho para corrigir algumas coisas. Se não voltar, cara, a gente tá pronto. Porque assim, se a gente não se Perfeito. prepara para isso, se não se prepara para isso, vai chegar outro momento onde a morte baterá a porta novamente e tu vai entrar em desespero de novo. Né? E ele olhou para mim e fez, Daniel, essa é a terceira vez que a morte bate a minha porta. Eu sempre entro em desespero. É por isso que nós estamos desesperados. O que é uma pessoa desesperada? A pessoa que, assim, não tem mais esperança. Não tem, a esperança se esvai. Só que assim, a esperança também é uma pessoa, Cacilda. A esperança, ela é uma É. pessoa. É. Ela não é Sabe, um desejo, um sentimento. Ela é uma pessoa.
Sabe que nessa mesma aula, né, Ítalo falava o seguinte, que o medo, quer dizer, o desespero, né, ele se fundamenta em duas coisas. O medo, né? O medo ele nasce Uhum. de duas coisas. Do amor e da impotência. Quer dizer, é possível você ter medo diante do amor e você vai ter medo diante da impotência. Essas duas coisas, né, fazem brotar, né, o medo. Só que ele dizia o seguinte, que esse medo desesperado, ele na verdade, ele na verdade geralmente tem um problema na mediocridade do amor. Quer dizer, você olha para a sua vida e você olha para a vida do sujeito que está aí, desesperado, desesperançado. E você pode ter o olhar dele tem um problema no amor, né? Eu vou pegar o termo aqui que ele usou, que ele dizia assim, ó, que o medo de morrer, olha só, o medo de morrer, ou seja, esse desespero diante da morte, é o termômetro de um amor impróprio. É o termômetro de um amor impróprio. Eu achei isso tão fantástico, eu disse, vou anotar esse negócio, que realmente é isso mesmo. O termômetro de um amor impróprio, né? Quando o seu amor ele é impróprio, ele não é próprio, né? O medo de morrer é o termômetro, né? Perfeito. Quer dizer, quando o teu amor ele é impróprio, ele é inapropriado, né? Ele é fútil. É uma futilidade no amor. Quando o teu amor é fútil, certeza, você vai ter medo diante da morte. Você vai se tremer todinho, você vai se aterrorizar diante da morte, né? Perfeito. Por conta da futilidade do amor, né? Perfeito. Quer dizer, se é impróprio, é porque não é meu. Sim, Quer dizer, a sim. verdade é que a verdade é que assim, eu nunca disse eu te amo, né? Um amor impróprio nunca Uhum. disse eu te amo. Eu não tenho um amor para devotar. Só um parênteses. Só um parênteses. Por que eu não digo eu te amo? Porque eu ainda não encontrei, talvez, a coisa pela qual, né, a coisa perante a qual eu possa realmente dizer eu te amo, né? Porque talvez eu sempre tenha encontrado coisas que diante das quais eu só diga assim, eu te uso, eu Sim, me aproprio de ti, mas eu não te amo, né? sim. Eu não encontrei aquela Eu acho, a gente volta para o começo da live, eu não encontrei a eu acho, eu presença. acho, eu acho que tem uma coisa antecedente a isso. Hum, Eu nunca fui amado. Então eu não sei o que é isso, sim, sim. né? Eu nunca fui amado por ninguém. Então eu não sei o que é isso. Porque se é amor, se eu sou amado, né, eu sou amado pela pessoa, sou amado pelo Deus. Não tem como eu perceber o amor de meus pais e esse amor não vir do próprio Deus. Não tem como eu ser amado por um amigo, por um padrinho, por um psicólogo e esse amor não sair do amor. Quer dizer, toda experiência de amor é uma experiência que nasce no coração do Deus e que passa pelo homem e alcança o outro, né? Então, se eu não tenho essa Sim. experiência, eu só vou olhar para os outros assim, eu te uso, cara, assim, tu é boa para mim, tu é gostosa, eu gosto essa comida é boa, esse cabo é bom, né? Beleza, é bacana. O problema é assim, Uhum. quem diz isso não é eu.
Sim, Quem sim, diz, sim. quem diz isso não é eu, é um conformismo, né? É um totalitarismo. Todo mundo faz, né? Sim, Não, querem que eu sim, faça isso para eu ser o garanhão da turma, para você, pô, tá todo mundo impressionando, vai lá, faz, então, pô, vou lá e faço. Às vezes eu nem quero, mas como tá todo mundo dizendo assim, vai, se besta, cara. Essa sim. integridade da pessoa, assim, eu te amo. É porque, na verdade, assim, ele nunca ouviu isso, sinceramente, verdadeiramente. Todo o processo de tornar-se pessoa começa com, na minha visão, com um eu te amo. Pô, eu te amo, cacete. Né? Quer dizer, São Francisco amou pra caramba. São Francisco foi talvez a pessoa que mais tem amado no mundo. Né? Ora, tirando, né, assim, entre aspas, os normais, em que não dá pra dizer que ele é normal, né? Que ele, quer dizer, ele quase vira um deus também, aquele homem é sensacional. Mas assim, entre os normais, entre aspas, assim, ele só conseguiu também amar, só conseguiu abraçar o leproso depois que ele foi abraçado. Sim, Depois que alguém abraça e ama ele. sim. Então, é assim, no fundo, né, a gente chega num grande problema da humanidade. As pessoas têm sede. Né? Têm sede. Têm sede de um amor de um pai que não falha. Sim. Tem sede de amor de um pai que está ali todo o tempo. Você fazendo cagada, ele te amando. Você fazendo cagada, ele te amando. Fazendo cagada, ele te amando. E quando por um instante Daniel, você diz, eita, não, não, tu termine. quando por um instante você diz assim, eita, ele te acolhe. Pronto. Agora a pergunta que não quer calar, né? Como é que eu encontro esse abraço? Que repare, né? O, o abraço que Francisco encontra, ele tem um formato diferente, né? Ele Não está tá para sob todo mundo. ele está sob um acidente diferente, né? Quer dizer, a substância é uma pessoa, mas o acidente aparece de uma outra forma. Porque eu te digo isso porque, assim, provavelmente alguém pode, né, nos perguntar, né? Mas assim, Andrei, repare, como aquele cara lá do Lumen, né? O Nirvando, né? Uhum. É, meu pai me violentou dos 7 aos 14 anos. Depois eu fui para a rua, só encontrei, né, a maldade, por assim dizer. Como é que eu vou encontrar esse amor? Né? Como é que eu encontro esse amor, assim? Tem um Levantei livro, a bola para tu cortar. tem um livro. Tem algumas formas, na verdade. Eu gosto muito de uma, que é o seguinte, tem um livro de Jacques Leclerc. Jacques Leclerc, que é O Mistério do Deus Homem. E ele vai trazendo com muita simplicidade, muita precisão, um livro fininho, assim, desse tamanho, assim, ele é da grossura de um dedo, menos do que isso. Ele vai trazendo com muita precisão, né, a pessoa do Cristo. Né? Hum, Porque, assim, pensar em Deus é um negócio muito abstrato. Eu não consigo. Né? Porque eu não sei a forma de Deus. Deus não tem um formato. Ele é só espírito. Né? O Cristo não. Ele ganha uma forma. Ele ganha uma matéria, ganha uma forma. Então, mesmo sendo Deus, ele tem uma limitação corporal, né? Material. Ele tem um rosto passível de ser visto. Né? Então, nesse livro ele vai trazendo, né, quem é o Cristo. E ele vai explicando, né,
ele vai explicando a pessoa do Cristo, dizendo assim que não dá para duvidar da existência desse homem. Né? Mesmo quem é ateu, não dá para dizer ele não existiu. Não dá. Né? É de ser muito chato, né, e muito ignorante para dizer. Uma das formas que eu uso é o seguinte, cara, Deus tomou uma forma de homem, virou um bebê, frágil para burro, o ser mais frágil que existe na Terra é um bebê. Um cachorrinho nasce, ele sai correndo, ele se esconde. Né? Um bebê nasce, ele é dependente. O Cristo, ele nasceu e se fez dependente da vontade de um casal de correr para lá e para cá para que ele sobrevivesse. Se fez dependente do leite do seio de Maria, do peito de Maria. Se fez dependente do trabalho do pai para botar comida em casa. Se fez dependente durante anos, para que ele sobrevivesse. Para que um dia ele pudesse cumprir sua missão de morrer num madeiro, né? E aqui está, morrer no madeiro em prol de quantos? Deus não sabe contar, né? É um defeito dele. Que bom, né? Que bom que ele sabe contar. Em prol de um só. Ele morreu por mim, unicamente por mim. Foi só por mim. Quer dizer, meditar isso profundamente, racionalmente, inclusive, né? Dá uma segurança absurda. Meditar isso profundamente dá uma segurança absurda. Cacilda, esse cara, né, tornou-se humano, abraçou essa condição miserável por causa de mim. Por causa de mim. Eu sendo o que eu sou. Eu que traio meus amigos, minha esposa, meus filhos, eu que traio minha história. Entende? Assim, é a forma mais fácil de eu perceber, de eu saber, de eu me saber amado. Porque a ideia que as pessoas têm de amor é que assim, eu sinto algo. Eu sinto algo no meu corpo se estremece, eu me arrepio. O nome disso é febre. Né? O nome disso é febre. Estava com febre ontem e me senti desse jeito. 39 graus, estava exatamente assim. Arrepiado, com frio. Pô, isso é febre. Isso não é amor. O amor, ele dá um sustento. O amor, ele dá um sustento. E assim, não tem como eu negar. Por mais que eu não o sinta. Ele dá um sustento. Assim, ele é. Ele é. A coisa é. Ela aparece para mim. O nome do livro é O Mistério do Deus Homem, de Jacques Leclerc. A coisa é. Quer dizer, aparece na minha vida o eu sou. O eu sou aparece na minha vida. Dizendo o quê? Dizendo o que a mim? Eu sou. Eu sou. Cara, só pede para fazer esse exercício, né? Sem dizer a ninguém. E ele vai encontrar o mistério do eu sou. Eu achei interessante aqui, né, que o Evandro perguntou aqui, ó, como explicar Deus para uma pessoa que não acredita em Deus, né? Quer dizer, é aqui onde é que está o erro, Evandro. Primeiro você está dando uma missão impossível. Como é que você explica Deus, né? Você não tem como explicar Deus. Santo Agostinho já colocou isso, né, para nós. É impossível explicar Deus, né? Aquela música lá linda, né, daquela preto no branco, né? Ninguém explica Deus, né? Aqui é onde está o problema. Quer dizer, quando você se sente amado, de verdade, eu duvido que você consiga explicar.
Porque é um Isso. encontro, é um mistério que está acontecendo ali. Como é que você explica? Você simplesmente vive aquela relação, você simplesmente experimenta. A gente estava no retiro de carnaval e aí uma menina disse assim, a gente está conversando e tal, e ela teve uma experiência forte lá. E aí ela começou a falar e eu disse assim, mas e aí? Como é que foi? Aí ela disse, eu não sei explicar. Eu disse, exatamente. Agora eu acredito em você. Agora eu acredito que você teve uma experiência. Porque se você soubesse explicar, então, filha, você tinha tido experiência consigo mesmo, com a sua, né, a sua razão ali, com o seu raciocínio, com a sua sensibilidade. Se você souber explicar, então o encontro foi um engano profundo, como dizia Ricardo Frade. Né? Perfeito. Não se explica, viu, Evandro? É uma experiência que se faz. É uma Exatamente. constatação, né? Eu poderia dizer assim, quase como um ato de fé. É uma constatação. Você está ali e aquela coisa te ilumina. Ela entra em você e você absorve aquela coisa e você simplesmente conclui: eu sou amado. E aí, se alguém pergunta, aí você não consegue explicar. Essa é a coisa. Perfeito. Você só sabe. Se ele é muito chato, se ele é uma pessoa muito chata, é um ateu muito chato, quer dizer, manda ele estudar Aristóteles, que Aristóteles fala de um ser em ato puro, né? Que é a mesma coisa, né? Só que, beleza, você começa a se relacionar com um ser em ato puro. No momento em que você se percebe amado, você sente um constrangimento. Toda experiência de amor é uma experiência de constrangimento. Quem nunca se sentiu constrangido, nunca, assim, você, desculpe, mas assim, você não percebeu que é amado. Perfeito. Perfeito. Não percebeu que é amado. Porque o amor constrange. O amor constrange. Isso se dá em nível humano. Você está aqui no meio de uma roda falando mal de um cara. Aí o cara passa, chega e só fala bem de você. Você fica todo cagado. Você fica com vergonha. Isso ainda não é uma experiência de amor. Virá numa experiência de amor de fato. Uma experiência do amor. Quer dizer, o que você faz é baixar a cabeça, como Pedro, ou como esse meu colega que olhou nos olhos da freirinha e ficou com vergonha. Quer dizer, o amor ele constrange. Como é que uma pessoa me ama? Como é que essa pessoa me ama? Eu. Você quer correr, você quer enfiar a cabeça no buraco. Você simplesmente se envergonha. É uma experiência de constranger-se diante do amor. É triste, né, cara? É triste você ver, dentro da igreja mesmo, né? A quantidade de pessoas que põem para fora essa frase, né? Deus me ama, eu sou amado. Mas ao dizer isso, não sentem constrangimento. Isso. Perfeito. Ao dizer isso, não sentem constrangimento. Né? Perfeito. Eu estava escutando, né, cara? Eu estava escutando o Papa Francisco esses dias. E ele tava falando. É porque a Liara tá dormindo aqui. Eu estava falando sim, estava escutando o Papa Francisco, né? E ele falando de questão de você ser perdoado sem a confissão em virtude do que estava acontecendo, né? E, cara, ele falava de uma maneira, Daniel, que eu me emocionava, assim.
estava sozinho dentro do quarto, escutando aquela coisa, né? E ele dizia assim, ele dizia, olha, senta no teu quarto e fala com teu papai. Ele usava essa expressão, né? Fala com teu papai e diz para ele, olha, eu errei nisso, eu errei nisso, eu errei nisso. E eu não quero mais fazer. E diz para ele, olha, depois eu me confesso, mas hoje eu não posso, mas queria voltar a ter comunhão contigo. Hoje eu queria voltar a ter comunhão contigo. Mas eu não consigo encontrar um sacerdote. Me perdoa, me acolhe de volta. Né? Aí ele olhava com aquele olhar dele, né? E dizia assim, e ele já esqueceu. Né? Aí, naquele momento, eu, aqui no quarto, constrangido. Né? Perfeito. Porque naquele momento eu já estava me sentindo alvo da misericórdia. Você está entendendo? Não era por nada, é porque eu sabia que se eu me ajoelhasse no quarto, naquele momento, aquilo iria acontecer comigo. Isso aqui é muito forte, né? Isso aqui é muito forte. Então, essa definição que você deu para mim é perfeita. Uma experiência de amor sem constrangimento não é uma experiência de amor. Exatamente. Não é. Não dá pra dizer que é. Então, a gente precisa voltar a isso. O que é que vai salvar as pessoas do pânico, né? Da tormenta, da angústia? Só uma coisa salva. Só este amor salva. Então, que bom que nós fomos, né? Que bom que nós fomos empurrados para um cárcere privado. E entramos numa noia. E agora passamos a experiência correta. Sabe o que é Experiência que me correta. veio agora? Sabe o que é que me veio agora na Deixa. cabeça? Quando tu diz assim, a gente foi empurrado para um cárcere privado. Aí eu sei, veio assim na minha cabeça, né? Andrei, você foi empurrado para um confessionário. Perfeito? Você foi empurrado para um confessionário. Você tem aí 15 dias. Você tem 15 dias para fazer duas experiências. Né? A contrição perante tua vida e a misericórdia, o encontro profundo com este amor total. Né? Perfeito. Que se aperfeiçoa para amar você na tua fraqueza, na tua baixeza. Você foi empurrado para um confessionário. Né? Quer dizer, todo mundo aqui está dentro de um confessionário. Só tem que encontrar o sacerdote ali dentro, né, do confessionário. Tem que encontrar o sacerdote e se ajoelhar perante ele e ter duas disposições: contrição e reparação. Contrição e reparação. Né? Perfeito. Perfeito. Quer dizer, é kairos, né? Alegra, né? Se alegra, né? É kairos, é tempo de graça. Quer dizer, temos a oportunidade de beber da graça, porque é só o que temos agora. É a única liberdade que nós temos agora. É beber desta graça. Que bom. Aproveitemos. 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 Né? Aproveitemos. Então, é isso. Né? Eu tenho um pedidozinho ainda para te fazer, mas não sei se vai dar certo pela hora. Manda. Né? Mas eu já te agradeço, está acabando o tempo aqui, então já te agradeço por aceitar, né,
desde semana passada eu quero fazer essa lives com esse tema. Anunciei já 2 vezes, inclusive, só que eu arrei mesmo, assim, não tava conseguindo, eu tava tendo febre toda noite. Tava com febre antes de atender aqui, e eu não conseguia, assim, eu ficava mole mesmo. Eu poupava energia para acordar cedo para ficar com os meninos, né? Mas, mas deu certo, né? Deu mais que certo. Eu tava hoje assim, folheando o Instagram e eu vi tu fazendo uma live lá que não deu certo, né? Graças a Deus, deu certo aqui. A internet poupou pra eu ter você. Né? Eu disse, rapaz, vou chamar ele, vou chamar ele. E aí foi quando eu te chamei já, disse ele, de 8 horas da noite, de pouco. Né? E que bom, né? Que bom, cara, que tu tá aqui. Né? Tinha que ser tu nessa live. Eu não podia fazer sozinho. Eu ia fazer em 10 minutos, 15 minutos pra ir dormir. Mas que bom que você aceitou. Muito obrigado, de verdade. E o pedido é uma música que hoje na reunião da gente eu lembrei. E aí Ingrid falou aqui, não sei se ela tá aqui ainda. Né? Eu queria saber assim, se não for, se for possível para não acordar ele nem Kiara. Né? Qual é? Baixinho, só a voz mesmo, só a sua voz, sem instrumento, sem nada, fica até mais bonito. Né? De verdade. Né? Aquela música onde Francisco, né, lamenta não amar só a Deus, não amar só a Deus. Né? E Deus responde de forma muito singela. Então, encosta a boca aí no celular e canta bem baixinho, como uma última oração para todos que estão aqui. Esse dom eu invejo, que eu não tenho, mas, por favor, faça por nós. Chorando Francisco disse um dia a Jesus: amo o sol, amo as estrelas, Clara e as irmãs, amo o coração do homem e todas as coisas belas. Ó meu Senhor, me deves perdoar, porque só a ti eu deveria amar. Sorrindo, Senhor, respondeu-lhe assim: amo o sol, amo as estrelas, Clara e as irmãs, amo o coração do homem e todas as coisas belas. Ó meu Francisco, não deves chorar mais, porque eu amo o que tu amas. Ó meu Francisco, não deves chorar mais, porque eu amo o que tu amas. Obrigado, meu caro. Que Deus o abençoe imensamente. E que nós Amém. possamos passar por esse tempo fazendo uma experiência de amor, com amor. Amém. Né? Amém. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por ter me convidado para esse momento, porque quando você me convidou, eu comecei a ficar nervoso porque não tinha internet, né? E porque eu sabia que ia ser coisa boa, né? Eu não sabia nem o tema, né? Eu vim na doida, assim. Verdade, verdade, verdade. Mas eu sabia que ia ser uma coisa boa, né? E que mesmo que eu não tivesse nada a contribuir, eu podia fazer pergunta. Então,